Eu sou a Camila Silva, sou cofundadora e vice-presidente do Coletivo Quantos. E eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, compondo aí o time junto com essa equipe maravilhosa, que foi o Leonardo, né, trouxe uma ótima aula para a gente, e a Marcela também trazendo questões que são necessárias pensar hoje, né, quando a gente fala de mineração em sociedade. Eu aqui hoje eu venho, se a Marcela falou que foi difícil falar depois do Leonardo, imagina eu depois dos dois, fica mais difícil ainda, né? Então eu parto de um caminho que é um caminho que traz muito também o conhecimento empírico. Eu acho que esse tema é um tema que nos conecta, né? Muito bom o Instituto Minério trazer esse tema para a gente debater hoje, trazer, não debater, mas trazer nossas percepções. Conexão por experiências por si só já também dá uma abertura do quanto a mineração ela precisa cada vez mais ter espaços que possam construir conhecimentos, que possam ser compartilhados e que possam ser experienciados. Então, acho que esse é o grande ganho. Bom, minha missão aqui hoje é trazer um pouco do SD, né? Falar um pouquinho aí do contexto e de algumas tendências, numa linha de raciocínio que eu quero trazer muito, que é uma tendência já natural, de profissionais da área também estar engajando, se movimentando para poder ajudar a construir essas ações, a realizar de uma forma mais coletiva. Bom, considerando o SD, né, como um direcionador e premissas para a mineração, quando a gente olha para o S, é importante dizer que já categoricamente já não tem o que é mais importante, né? Se é o S, se é o ambiental, se é a governança, todos se interagem. Mas o S, ele vem a cada dia, acredito eu, desafiando, né, o status quo da mineração. Porque quando a gente para pensar que as questões do meio ambiente, principalmente as mudanças climáticas, já estão postas, e a mineração e toda a sociedade, né, precisa hoje entender como caminhar daqui para frente, né, mitigando já o que vem ocorrendo, nós estamos sentindo isso, e como, às vezes, até eliminar, no que se diz, o meio ambiente. Quando a gente olha para o S do social, a gente tem uma variável que é a sociedade. Quando a gente pega a sociedade e traz para o CERN, por mais que se tenha arcabouços legais, que se tenha contratos pré-estabelecidos, ou que seja no âmbito das licenças ambientais, que seja no âmbito das empresas que conseguem colocar uma licença social para operar, existem outras variáveis que influenciam. Mas voltando um pouco atrás, onde entra o S, do ESG? Né? Ele entra na relação que a empresa assume em tratar questões que envolvem relacionamento com os colaboradores, funcionários empregados, envolve um relacionamento com a comunidade, com clientes, com fornecedores, envolve ali toda uma dinâmica que coloque a aplicabilidade de leis, de saúde, de segurança em torno das pessoas. Tanto o professor Leonardo quanto a Marcela trouxe, né, sobre a comunidade, né, a necessidade da mineração estar próxima da comunidade e estar trabalhando com essas relações com stakeholders, com as partes interessadas. Acho que eles trouxeram muito bem em suas falas. Eu gostaria de trazer que isso é uma realidade, cada vez mais a gente vê as comunidades parando os empreendimentos, trazer para frente essa relação e conseguir construir uma dinâmica que seja possível para os dois caminhos, mineração e comunidade. Hoje, diante de experiências, a gente pegar o entorno da mineração nos últimos 10 anos, é um caminho que é viável e se constrói, então já tem pesquisas, já tem dados dizendo quanto trazer a parte interessada para conversar e ter uma transparência na relação, ela agrega sim para o empreendimento. Trazer também uma boa gestão da cadeia de fornecedores é também muito viável para esse caminho da construção, né, da mineração, uma mineração mais responsável.
garantindo que essa cadeia de fornecedores não violem direitos humanos, não reproduzam o que a mineração ela vem tentando combater. Então, cada vez mais os empreendimentos estarem ligados a toda essa rede de fornecedores se torna importante. Ter uma relação de responsabilidade com os clientes, com os acionistas, é fundamental. Inclusive, a mineração, ela trouxe, né, traçando uma linha, ela vem hoje não somente focando a sua gestão, seu resultado financeiro, mas vem certificando de que as outras práticas também fazem parte desse resultado. Então, cada vez mais olhar para outros vieses que gira em torno das pessoas e da sociedade é algo que traz, de fato, o ancoramento da sustentabilidade. E aí eu quero trazer, passei esses outros tópicos para frente, porque eu quero trazer um ponto, que é o ponto que liga diretamente à relação com o empregado. Uma forte tendência da mineração com o olhar do SD, né, trabalhar ambientes cada vez mais inclusivos e sustentáveis. E este ambiente, ele requer, por si só, conseguir relacionar toda a questão da diversidade ao entorno. Porque quando a gente fala de uma mineração que consegue relacionar com a comunidade, ela consegue relacionar ali com a sua cadeia de fornecedores, ela consegue transitar no que ela se propõe como operação, por si só, concordam que já tem uma gama de diversidade envolvida? Mas não significa que é somente isso. O que eu quero dizer é uma forte tendência da mineração hoje trabalhar cada vez mais o seu ambiente interno de forma diversa e que seja incluso. Fato é que existem marcos, né, na sociedade que fazem com que movimentos fiquem mais fortes e exige que os empreendimentos, que toda a sociedade, não somente empreendimento, tome atitudes mais enérgicas. E arrisco dizer que a mineração, considerando essa última década, os empreendimentos eles têm, sim, tomado atitudes mais enérgicas para promover esse ambiente interno. Isso está ancorado à garantia de direitos humanos, que a gente está falando de dar acesso ao trabalho a diversos tipos de pessoas, e também está ancorado à sustentabilidade econômica. Mas quando a gente olha o que é um ambiente, o que é promover um ambiente diverso e sustentável, o quanto é desafiador todo esse contexto, a gente entende o quanto o S do SD ele vai se dando ali de outras formas, né? E uma dessas é trabalhar, sim, a inserção de grupos minorizados e grupos minoritários dentro do ambiente, dentro do empreendimento. Eu queria trazer aqui o que eu tenho acompanhado no setor minerário, não somente, mas como a gente está inserido nele, eu queria dar uma ênfase maior entre dois movimentos que, após 2 décadas nesse setor, eu tenho visto que tem, de fato, trazido resultados. É sempre bom a gente lembrar que é preciso comemorar em torno da pauta, né, da diversidade, mas também requer fazer algumas reflexões. Eu quero ressaltar aqui o que, depois de 2019, vem ganhando mais força, que é a agenda da mineração, o combate da desigualdade de gênero. E depois de 2020, após todo um cenário global e também a intervenção de fundos, né, exigindo mais responsabilidade das empresas, a pauta antirracista, a agenda racial, étnico-racial. Não são agendas isoladas. E elas não têm que trabalhar isoladas, elas também fazem parte do entorno dessa comunidade, no qual todo esse aspecto social do ESG, ele busca dar conta de abarcar, né?
E aí, voltando para essas duas agendas, é muito importante trazer um cenário que, de 2019, as mineradoras, pelo menos as de grande escala, elas começam a assumir, dar resposta a compromissos assumidos com instituições de organismos internacionais de direitos humanos, cito aqui a própria Agenda 2030 com seus ODS, também com arcabouços de leis internas, né, no Brasil e movimentos também da própria mineração. Mas o fato é que, após 5 anos, né, estamos em 2004, começamos em 2004, então após 4 anos e meio, né, para não ser muito cruel nas datas, já é possível avaliar o quanto é desafiador essa primeira agenda, que é a de gênero. Porque a gente está falando de processos de inclusão, processos de abrir os espaços da mineração, que até então era tido como masculinizados, para que essas mulheres possam adentrar de forma segura e também possam se realizar profissionalmente. Quando eu falo realizar, não num tom muito romântico, realizar, acessar, avançar, se capacitar. E chegar também a postos, né, estratégicos, postos de liderança. Isso se faz muito importante nesse movimento de gênero, porque ousa dizer, e tem estudos que corroboram para isso, de pesquisadores da área, que a mulher ela sempre esteve na mineração. Então, o fato é que agora ela estar não é algo novo. O que muda é o contexto da sociedade no qual esse empreendimento está inserido. E isso é sempre importante a gente levar em consideração, principalmente no que diz respeito, ouso aqui, né, não é a minha área de direito, mas na concepção do direito minerário, né, dar conta do que a sociedade ela também traz ao longo do tempo. E é essa questão da agenda de gênero. Se a gente considerar o que é grupo minorizado, são grupos que não significa que seja minoria, porque se a gente colocar o número de mulheres e o número de pessoas negras no Brasil, é a maioria, né? Mas são grupos que são subrepresentados em diversos espaços. Fechando um pouco o raciocínio, dentro da mineração, as mulheres ainda estão subrepresentadas. Por que eu trouxe isso? Porque eu quero linkar com a segunda agenda, que é forte dentro do contexto ISD, embora eu não tenha visto indicadores sendo sinalizados, né, em documentos formais no mercado, mas ela se dá, porque ela se dá de várias formas, que é a agenda étnico-racial. Ela se dá, antes de chegar dentro do mercado de trabalho, ela se dá quando a gente fala do entorno da comunidade. A gente costuma dizer que o entorno ele diz muito do que os desafios que esse empreendimento vai ter, né? Ela se dá ali quando quando o empreendimento ele chega no local onde se tem uma comunidade tradicional, povos originários, pescadores, quebradeiros de coco, né, ciganos. Se dá também em espaços, em empreendimentos onde está, mesmo que seja urbano, mas uma região periférica, né? Porque quando a gente fala de população negra, a grande parte ela está, né, nessas localidades. E ela se dá também dentro do próprio espaço, né, que é do empreendimento mesmo, da empresa. Então, olhar para essa agenda hoje se torna muito importante. Porque quando a gente coloca o quesito racial, principalmente, ela é transversal nos outros grupos sociais. E quando a gente olha os dados que temos hoje, né, principalmente no Brasil, ainda assim demonstra que essa população, esse grupo, né, no qual eu faço parte, né, ele ainda é subrepresentado. É subrepresentado nos diversos espaços, né, que gera poder econômico, mas hiperrepresentado em dados sociais, né, de desigualdades sociais. A mineração, por si só, ela tem um compromisso, né, ela assume o compromisso de gerar ali o desenvolvimento social e econômico, né.
E falar desse desenvolvimento e não tocar nessas questões sociais, que aí o ESG ele dá conta, né, quando ele abre, né, esses compromissos, é praticamente não conseguir jamais estabelecer seu espaço naquele local. Então, hoje em dia, eu costumo dizer que olhar para essas agendas e não aprofundar nelas, não se dar mais nesse contexto, porque a gente está falando de um contexto de uma sociedade geracional, no qual os consumidores eles esperam consumir de empresas responsáveis, né? Mas, ao mesmo tempo, propor soluções para que, pelo menos internamente, né, esses empreendimentos eles deem conta de abarcar toda essa demanda, principalmente dessas duas agendas, requer muita energia e compromisso. E nisso a gente cai no G, né, do ESG. E hoje, esse é um dos grandes desafios dos empreendimentos minerários. Porque quando a gente olha para empreendimentos de grande escala, essas empresas elas já estão compromissadas, elas já têm, grande maioria tem KPIs, tem políticas de diversidade, tem compromissos públicos assumidos, já está se adaptando para a estratégia do negócio e pensando para o futuro, né? Um futuro mais sustentável. Mas quando a gente olha a cadeia da mineração, né, e principalmente em localidades como Norte, Nordeste, há muito o que fazer. E não tem como mais, né, a gente pensar num setor sem pensar nessas pautas mais coletivas, né, nessas construções mais coletivas. Por isso, o S do ESG ele vai se tornando cada vez mais importante, porque eu só trouxe 2 exemplos, né? Sem desconsiderar os demais, mas eu só trouxe 2 exemplos do que é uma questão que a gente acompanha todos os dias, né? E por mais que as empresas assumem compromisso para poder combater essas agendas de desigualdades sociais, existem paradoxos, existem dilemas que estão postos aí. Se parar para pensar na agenda de gênero, e fazendo só um pequeno recorte ali de 19 para frente, o setor minerário começou através, né, assumindo compromissos, movimentos internos para poder alavancar, trazendo planos de negócio, chamando as grandes empresas para conversar. E quando a gente coloca os dados, por mais que se tenha assim, metas expressivas para 2030, pelo menos, talvez não expressivas, mas já combinadas e acordadas nessa questão do gênero, o avanço ainda é lento, porque a gente está falando de metas de até 2030, o corpo feminino, desculpa a palavra, não seria melhor o corpo, né? Mas o volume de mulheres dentro da mineração ser em torno de 35%. Hoje a gente está em 2024, né? E considerando o último relatório produzido pela Omimine, chegamos aí a 21%, com todos os esforços já desprendidos e compromissos já assumidos. Só isso já dá uma dimensão do quanto é complexo. E se for ancorar o que é esse processo, como se dá dentro dos próprios espaços, existem ações que precisam ser realizadas, né? A gente fala de combate a assédio, fala de segurança mesmo da mulher, de equipamentos acessíveis, de possibilidade dessas mulheres estarem em espaços que elas possam realmente desenvolver a sua profissão, né? E possam, de fato, assumir atividades que até então eram tidas ou reconhecidas como masculinizadas. Exige da mineração e de todos os atores envolvidos muito trabalho em conjunto. Quando a gente olha para o quesito raça, né, a agenda étnico-racial, a étnico, as empresas, as grandes empresas, e espero que seja um sonho meu que todas as mineradoras, né, já comecem a compreender e cada vez mais assumir as cartas de direitos humanos, principalmente em defesa aos povos originários. Então,
Por mais que ainda exista grandes conflitos, né, nas comunidades, ainda assim as empresas de grande escala já têm conseguido mitigar esses conflitos e trabalhar de forma conjunta, respeitando a cultura e as questões da localidade. Com a população tradicional, já é um desafio muito maior, né, porque quando a gente coloca as duas legislações, a legislação dos povos originários ela ainda tem mais arcabouço, né, do que as recomendações para populações tradicionais, mas ainda assim é um movimento que se faz. Agora, quando a gente olha a questão racial, ainda requer muitos compromissos publicizados, assumidos, ações mais enérgicas. Hoje, quando a gente olha, a gente ainda não consegue ter um observatório, né, racial dentro da mineração. A gente não consegue ter de forma mais unificada, né, mais integrada, quantos negros estão ali, quantos estão distribuídos, né, nos respectivos cargos ou níveis, quantos de fato estão em cadeiras de liderança. A gente tem mais, são pesquisas, relatórios do mercado, né, e os índices demonstram o quanto ainda precisa ter ações que promovam isso. Uma outra questão que sempre esbarra e tem ficado cada vez mais latente é que quando se trata desse movimento com a população negra, o letramento, né, a necessidade das pessoas se engajarem, as pessoas de fato entenderem do que está acontecendo em todo o contexto, ele não acontece no mesmo tempo. Então, ouso dizer que esse por si só já é um grande desafio, porque assume-se movimentos que de fato a gente entende que é necessário, mas ao mesmo tempo se conflita com o interior, né? Então, tratar essa questão mais no âmbito do empírico, mais no âmbito do dia a dia, tem exigido muito esforços no nível acadêmico, nível jurídico, tem exigido esforços da governança, das próprias pessoas, profissionais envolvidos da área e profissionais também que se voluntariam para poder engajar nessa causa. Então, assim, por que eu estou trazendo de forma até mais alongada essa parte do ISD? Porque essas duas agendas, elas esbarram em diversos espaços. E elas, de fato, elas provocam, elas têm capacidade de provocar, sim, mudanças significativas. O ideal seria a gente caminhar para mudanças estruturais. E falar desses dois movimentos, com certeza, o resultado deles, eu não tenho dúvida que já tem modificado. O que tem avançado a passos lentos, já sim tem modificado os espaços da mineração. E isso é importante, novas percepções trazidas, principalmente se essas percepções entram nos espaços onde se pode decidir. Quando a gente pensa numa mineração do futuro, e pensa também numa mineração que acompanha a evolução tecnológica, faz muito sentido pensar em quem são as pessoas que estão ali dentro, contribuindo para que isso aconteça, buscando, sim, cada vez mais avanços tecnológicos, bons relacionamentos com a comunidade, bons espaços de trabalho cada vez mais saudáveis. Então, a habilidade ali e a competência, ela consegue trazer, sim, os resultados necessários para poder se discutir esses caminhos. Então, eu quis trazer aqui muito um olhar de saindo um pouco de um olhar teórico, técnico, científico e trazendo um olhar mais empírico, porque esses dois, eles se cruzam o tempo todo. E quando a gente olha para um arcabouço jurídico, olha para as leis, olha para os regulamentos, a prática, ela precisa estar ancorada com um entendimento que se vá dar, de fato, até as bases desses empreendimentos, né? Então é muito importante, sim, já é um movimento que tem aumentado,
de profissionais que buscam trazer também as compreensões, trazer os seus olhares para poder construir. Quando a gente fala de uma mineração responsável, a gente fala de uma mineração que tenha condição de dialogar, que tenha transparência na sua comunicação e que tenha a proposição de trabalhar em conjunto. Ou trabalhar com esse nível de contribuição que venha das diversas partes, com certeza é uma tendência daqui para frente. A gente já tem vivenciado isso e pensando numa questão geracional, talvez seja novas realidades, que cada vez mais está aí no nosso dia a dia. Então, assim, não alongando muito, porque eu acho que esse assunto é um assunto que ele requer ainda muito debate na academia, ele requer ainda muita escuta nas localidades, requer ajustar pontos de movimentos que já iniciaram, né, e já tem a percepção, principalmente quando se fala de relacionamentos com a comunidade, mas ainda assim ele requer muita energia. E eu queria finalizar fazendo não uma reflexão, mas quem sabe uma provocação para quem está assistindo e que é isso, já se inscreveu no MBA. Debata sobre esse assunto, traga mais elementos, né, científicos, mais percepções, mais pesquisas em torno do S e do SD, das dinâmicas como estão sendo dadas nesse momento, porque este momento agora ele é muito importante para toda a construção. Eu estava fazendo uma rápida análise antes de começar aqui a minha fala, partindo do pressuposto onde a LSO, né, que é a Licença Social Operacional, ela não é uma exigência. Quando a gente começa a colocar, né, o que uma licença social ela pede para ser feita, né, e quando a gente começa a olhar, seria muito mais eficaz, muito mais estruturante, muito mais sustentável se esses movimentos já começassem desde o início.